Olá, boa noite. Boa noite, companheiros e companheiras do MNU RJ. Estamos começando a nossa live, né? Nosso projeto, que é Debates do MNU RJ. E hoje nós receberemos a deputada Renata Souza em nossa live e vamos bater esse papo através dessa janela virtual. Hoje um dia que é bastante agitado nessa noite, né? Uma noite que vai ser bem agitada, porque daqui a pouquinho a gente vai estar batendo panela, vamos fazer barulho nas nossas janelas, daqui a pouquinho todo mundo a postos e filmando para a gente poder registrar esse grande panelaço que a gente vai ter hoje contra o presidente. Mas estamos fazendo esse debate do MNU na pandemia para que a gente possa dialogar com relação ao nosso toda essa crise que tem da pandemia esse ano, do coronavírus, né? Eu estava agora há pouco assistindo a live que estava fazendo o Lázaro Ramos, e onde explica bastante sobre a questão da pandemia, sobre detalhes que muitas vezes a gente não sabe discernir o motivo que é uma pandemia, o que é uma pandemia, e é sempre importante a gente estar acompanhando esses trabalhos, estar acompanhando as lives. Então, assim, não é à toa que a gente está fazendo esse trabalho de ocupação desse espaço virtual através dos nossos parceiros e parceiras, através de pessoas como a deputada Renata Souza, que hoje vai estar aqui com a gente, até assim fazendo um link, né? Porque a deputada, ela faz uma live todo dia, ela tem feito uma live para falar sobre o trabalho com relação ao coronavírus, e ela concordou, a assessoria dela foi muito bacana, de concordar em linkar os dois trabalhos no mesmo horário. Então, na verdade, o MNU está recebendo a deputada Renata Souza, mas ela também está nos recebendo na live dela, porque ela já ocupa esse espaço virtual e tem sido muito um trabalho que as pessoas já acompanham, né, no Instagram. O nosso trabalho é recente, a gente está fazendo com muito cuidado para que a gente possa fortalecer e dar visibilidade ao MNU, à nossa organização, e que a gente possa também dar essa visibilidade, estar aqui nessa janela virtual, dialogando, batendo esse papo e fazendo o possível para cada vez mais fortalecer a organização, ao MNU, e trazer informações para os nossos filiados. O objetivo também desse bate-papo virtual é que a gente possa também se ocupar com ativismo durante a pandemia. Que a gente está em casa, a gente está fazendo trabalhos, a maioria dos trabalhos que a gente vem desenvolvendo a partir da nossa casa. Quem pode, né? Algumas pessoas não têm condição de realizar o trabalho, então tem que trabalhar mesmo, tem que ir para a rua. E é sobre isso um pouco que a gente vai conversar também com a deputada daqui a pouquinho. A gente está esperando o pessoal ir chegando na live para que possamos começar o bate-papo e possamos compartilhar desse momento com os filiados do MNU, com o pessoal que está aí Brasil afora nos assistindo e que vai assistir também através do nosso story, que vai ficar mais um pouquinho. Agradecendo a parceria. A deputada acabou de chegar aqui na nossa live. Estou aguardando a conexão.
Oi, Margarete. Oi, deputada. Que prazer enorme estar com você, Renata, nessa live, né? A gente esteve junto aqui na casa da Márcia, do Griot, né? E agora a gente está fazendo esse trabalho aqui no MNU, na coordenação de comunicação, e eu quero te agradecer imensamente por você ter partilhado a sua live, o seu momento com a gente, porque a sua live já acontece nesse horário, e aí a gente fez aquela conexão. Obrigada, Mário, Rafael, com quem eu falei, da sua assessoria. E obrigada a você em especial por você ter, de pronto, aceitado participar. E a gente sabe que é um trabalho, é uma tarefa militante, né? Ativista, o MNU, cada vez mais a gente tenta trazer informações, e é justamente nesse sentido que eu gostaria de estar conversando com você, para saber como é que está isso tudo dentro da Alerj, dentro desse trabalho que você faz, também conectada com as nossas pretas deputadas que estão em outros espaços. Como é que está sendo o enfrentamento desse coronavírus, dessa pandemia? Bom, Margarete, agradecer o convite. Também estou aproveitando para fazer o ao vivo do Facebook, porque a gente está aqui experimentando como é que a gente usa assim, as novas tecnologias ao nosso favor e para passar informações que sejam úteis e essenciais para a população nesse momento que a maioria das pessoas estão em casa, né? Infelizmente, Margarete, nem todas as pessoas podem estar em casa fazendo a quarentena, justamente porque a gente tem uma desigualdade social que não permite que todas as pessoas tenham condições de fazer a quarentena, porque muitas vezes ela tem que trabalhar, ela tem que, por exemplo, não pode deixar de trabalhar, senão o patrão ou a patroa desemprega essas pessoas. Então, eu que quero te agradecer, Margarete, por poder estar nesse momento conversando com o Movimento Negro Unificado. Para mim é fundamental que a gente paute a população negra, que é basicamente quem está na favela e na periferia. Então, eu agradeço muito por esse momento. A gente tem feito essas lives, como você mesmo disse, todos os dias às 18h30, justamente porque a gente precisa aí tratar com seriedade esse momento que a gente está vivendo no Brasil e no mundo. Então, eu que agradeço o Movimento Negro Unificado pelo convite. Renata, nós falamos aqui nesses dias antecedentes sobre as vulnerabilidades. O nosso povo está em situação de vulnerabilidade, o povo negro, e nós falamos principalmente a população carcerária. A Lívia Cáceres ontem falou muito sobre essa questão da população carcerária. A gente tem um problema grande nas nossas regiões do estado, que é com relação ao pessoal que vive do turismo. O estado do Rio é um estado eminentemente turístico, então a gente tem um grande número de pessoas que são guias turísticos, artesãos, pessoal da pesca. Então a gente tem uma grande comunidade que está em casa, como de direito, para preservar sua vida e sua saúde, mas que está com essa dificuldade econômica. E você tem um trabalho, né, que você está conectada para que a gente possa ter essa renda mínima. Como é que está essa situação? O que a gente pode... Bom, Margarete, você trouxe aí temas que são fundamentais. E aí, aproveitar para falar com vocês que eu acabei de sair do plenário virtual, né? Porque agora na Alerj a gente também está votando remotamente. Amanhã que a gente vai ter a oportunidade de votar parte remota e parte presencial. Então, essa casa de leis que foi montada em cima do patriarcado racista, é importante que a gente esteja ali exatamente nesse momento. Então, todos os dias faz sentido ocupar o espaço da política, porque hoje, por exemplo, a gente tem apresentado, Margarete, um projeto de lei relacionado à distribuição de água. Concretamente, hoje, a favela e a periferia que não tem água para beber, isso já é um problema crônico, não surgiu com a pandemia. O problema de falta d'água na favela e na periferia, principalmente nos morros, ele é um problema crônico. Então, a gente tem isso constantemente no Alemão, na Rocinha, no Borel.
na Cidade de Deus, na Maré, enfim. E por isso a gente apresentou um projeto de lei obrigando as empresas públicas como a SEDAI e as empresas privadas do estado do Rio de Janeiro que possa garantir a distribuição de água nesses espaços. Imagina, você que não tem água sequer para beber, como você vai dar conta de ter água no momento... Opa, caiu aqui. Caiu aqui no celular. Desculpa. Como você vai vai ter condições de ter água para higienizar as mãos, né? Então, é muito importante a gente falar que a distribuição da água, ela tem que ser feita por meios alternativos. Então, a gente apresentou esse projeto em regime de urgência na Alerj. Então, a gente obriga que essas empresas façam a distribuição de água através de caminhão-pipa e também pela distribuição de garrafas d'água com água potável. Outra coisa que você trouxe, Margarete, que eu acho que é fundamental, é a população em privação de liberdade. Concretamente, hoje, assim, a gente tem falado todos os dias com a Secretaria de Administração Penitenciária. Na semana passada, eu, junto com a deputada Talíria Petroni, fizemos uma conversa com o ministro Fachin, o ministro do STF, que mandou uma liminar ainda no ano passado para a liberação de jovens que não cometeram crimes graves, enfim, já pensando na superlotação do sistema de gás, mas essa liminar não foi cumprida no estado do Rio de Janeiro. Então, a gente pautou isso e também pautou a questão das pessoas privadas de liberdade na SEAP. Concretamente, Margarete, a gente fez um projeto de lei falando e regulando a questão da visitação, a questão do informe dado às famílias, né? Porque hoje, concretamente, se você está com a suspensão da visitação em todos os espaços de privação de liberdade, mas como é que essa família tem aí notícias sobre o seu familiar que está ali cumprindo, enfim, pagando penalmente por um delito que tenha cometido na sua vida? A gente tem a notícia de que esse familiar pode levar uma vez por semana 3 bolsas, e uma dessas, antes era só 2 bolsas, e uma dessas 3 bolsas é exatamente com material de limpeza. A gente precisa ter essa preocupação, porque os presídios e as unidades socioeducativas são lugares insalubres. As pessoas já vivem ali em condições subhumanas devido à superlotação e à falta de uma política pública que respeite a dignidade humana. Então, a gente apresentou esse projeto de lei para a situação privada de liberdade, para as pessoas privadas de liberdade, e também essa ação do projeto de lei relacionado à água. Agora, a gente tem outros problemas e eu já vou pontuando, se você quiser me interromper, Margarete. Ok. É porque tem, de vez em quando, eu vou fazer um sinal aqui para você, só porque... faz um sinal. Tá? Porque a gente tem umas perguntas que os militantes fazem. A Lilian, lá de Araruama, ela está perguntando... os alunos da rede pública também estão em vulnerabilidade, uma vez que a grande parte dos nossos discentes necessitam da merenda escolar e até mesmo utilizam a escola como refúgios para situações de violência. Ontem a gente falou um pouco também da questão das mulheres, que tem aumentado a questão, e a Lívia explicou bem o acesso e tal, mas a gente também tem a questão da merenda escolar, que é muito importante, e nem todos os prefeitos estão liberando. Parece que Búzios, eu soube notícia, que Búzios já vai, a partir de segunda-feira, liberar para os alunos da rede cestas, né, de alimentação. O que pode ser feito, o que tem sido feito no âmbito da Alerj? Esse debate também está colocado na Alerj para garantir que, mesmo que a escola não funcione regularmente, mas que a gente possa ali ter a merenda servida a esses alunos, né? Esse debate está colocado na Alerj e a gente ainda não conseguiu vencer uma proposta que seja concreta. Mas isso já é tema de preocupação também no âmbito federal. Então,
existe muitas movimentações com projetos de lei para garantir a alimentação desses alunos, para garantir também bolsa para os alunos, enfim. Há uma série de projetos já sendo discutidos e que a gente precisa necessariamente focar, porque a gente sabe que, como o Betinho nos ensinou, quem tem fome tem pressa, né? Então, concretamente, hoje, a essas famílias que seus filhos se alimentam basicamente nas escolas, né? Então, se não tem escola, não tem como se alimentar, a gente precisa ainda afunilar um projeto mais acabado para dar condições desse aluno, dessa comunidade escolar, não perecer sem alimento. Agora, sem contar no conteúdo, né? O conteúdo, porque assim, a questão do tem o alimento, mas tem também o conteúdo que está deixando de ser passado. E nas escolas privadas eles estão alternativa via YouTube e tal, mas e o público? Exatamente. Esse debate está sendo colocado também na Alerj e a gente está com muita preocupação, porque muitas vezes esse debate vem enviesado. Hoje, inclusive, teve uma audiência pública na Alerj, porque ali, naquele lugar, a gente conseguiu fazer com que um debate fosse colocado, porque muitas pessoas também, Margarete, e a gente precisa estar de olho, está aproveitando desse momento para incentivar o ensino domiciliar. E a gente tem um problema com relação a isso. O ensino domiciliar, nesse momento, é uma alternativa, mas não pode ter aplicação de provas, não pode ter um caráter que vai excluir outras pessoas, por exemplo, que não tem a questão colocada de ter internet em casa. Então, a gente vai, inclusive, padecer de uma igualdade nesse ensino. Então, só para dizer aqui, deixar claro, esse projeto de distribuição de cestas básicas pela escola também foi proposto pelo PSOL na Alerj. Então, a nossa bancada propôs isso e é por isso que esse debate também é fundamental. A outra coisa a gente não pode aproveitar desse momento de excepcionalidade para colocar o ensino regular como algo que tem que ser um ensino à distância. Tem muita gente querendo aproveitar disso e há muito oportunismo político nesse sentido. A gente vê o quanto que a Damares, né, que é ali ministra da mulher, da família e dos direitos humanos, ela desde o início tem colocado a questão do ensino domiciliar. E olha que oportunidade que ela tem, por exemplo, de desqualificar os professores, de desqualificar o ambiente de socialização que a escola traz. Então, é muito preocupante esse tema todo, entendeu? Agora, é uma brecha, né, que se estabeleceu como algumas brechas que estão aparecendo, que eles estão criando oportunidades para demissão de empregados sem pagar de direitos. Então, eles também estão penetrando nisso. Então, realmente foi muito bem abordado que a gente tem que tomar esse cuidado. Eu acho que o movimento social tem que se levantar para isso. E com relação à atividade de proteção à mulher, o que a gente tem assim, de amparo? Sim, a Defensoria está trabalhando, e a gente tem mais alguma coisa sendo pensado em relação às mulheres, chefes de família? Uhum. Então, antes de eu entrar na questão das mulheres, a Marta está aqui perguntando sobre as universidades, que tem um projeto... ela está perguntando aqui pelo Facebook, a Marta Silva. Teve um projeto na Alerj, que é do presidente da casa, deputado siciliano, que previa a diminuição em 30% das mensalidades das universidades, enfim, particulares. Esse é um projeto que ainda que o siciliano falou que não vai colocar na pauta de votação enquanto não tiver um debate amadurecido sobre isso, porque, claro, tem algumas universidades que são riquíssimas e que ter que diminuir 30% da mensalidade não causaria tanto prejuízo quanto das universidades
por exemplo, que são menores, outras, enfim, unidades de ensino que poderia começar a mandar um monte de professor embora, mandar todo... Enfim, a gente não pode resolver um problema causando outro problema. Então, o Siciliano procurou amadurecer ainda mais esse debate sobre a redução, diminuição das mensalidades, enfim, nas universidades, e que a gente está aí se assenhorando também, ouvindo todos os lados, porque esse é um momento de crise que é uma crise para todo mundo. Claro que a gente sabe que os pobres, negros da favela vão sofrer mais, mas nesse é um momento também onde o capitalismo, né, selvagem também se coloca aí muito pouco sensível ao que é a demanda das pessoas, enfim. E quando você trouxe, Margarete, a questão da mulher, a gente fez um projeto de lei justamente fazendo com que aumente a Patrulha Maria da Penha, né? Aumente a rotina e a ronda da Maria da Penha, justamente porque a gente tem hoje as delegacias da mulher com o efetivo diminuído, e é claro, né, a gente precisa falar, as pessoas falam muito, mas a quarentena trouxe mais violência contra a mulher. Gente, é importante a gente separar. No Brasil, todos os dias mulheres sofrem violência doméstica. Todos os dias a gente tem uma média no Brasil de 3 feminicídios ao dia. Isso já era uma epidemia antes de aparecer o coronavírus. Porque a gente vive numa sociedade patriarcal, machista, que trabalha ou pensa que a mulher é propriedade de um homem, né? Propriedade do seu pai, do seu irmão, do seu vizinho. E, portanto, esse corpo dessa mulher quase fica virando aí um chamariz de violência. Então, a gente fez esse projeto de lei justamente obrigando a um fornecimento maior da Patrulha Maria da Penha, porque é importante, já que as mulheres vão estar dentro de casa. Então, é importante a gente organizar. E a gente sabe que a violência contra a mulher, ela acontece efetivamente dentro de casa. Quando eu estou falando de feminicídio, ele acontece também efetivamente dentro de casa. A Mônica Cunha está aqui A gente teve um óbito lá em Itaperuna, né, essa semana, que esquartejou a mulher, né? Já fruto de um momento que foi a oportunidade criada pelo coronavírus, pela pandemia, e que está gerando esse tipo de coisa também. Agora, sim, eu queria colocar que tem a questão da área rural, o pessoal que é de quilombola, de aldeias indígenas, e também as comunidades tradicionais de matriz africana. Essas comunidades, esses alunos, essas crianças que moram nessas comunidades, eles têm dificuldade também de acesso à internet. A internet não é... Então, eles também, mesmo que tivessem acesso à internet, essas crianças não teriam acesso ao conteúdo da escola. Então, teria que ter uma outra alternativa. E a Valéria Neves, que é a nossa coordenadora de mulheres, está perguntando como é que a gente força, né? Como é que se poderá forçar o Estado a agir a favor da população negra que está vulnerável, se o racismo é um elemento maligno da economia? Né? Então, a oportunidade também que se cria. O racismo estrutural vai se propagar de maneira mais forte dentro de uma crise, onde as escolhas de quem vive e quem morre são feitas por quem está já nos espaços de poder. Exatamente. E a saúde também, que eu queria aproveitar e perguntar sobre como está sendo o acesso aos testes e acesso às vacinas das pessoas dessas comunidades mais periféricas, rurais. Como que a gente está tratando isso? Porque aqui a gente não está vendo acontecer na nossa região, nas periferias, essa vacinação. As pessoas não têm como se deslocar, né? Então, Margarete, a Mônica Cunha está lembrando aqui para a gente da questão do feminicídio que ataca exatamente as mulheres negras, né? A gente viu que em 10 anos
aumentou aí em cerca de 30% o assassinato de mulheres negras, enquanto de mulheres não negras decresceu. Então a gente também sabe que essa violência contra a mulher, ela está direcionada muito mais por conta do machismo, se utilizando também do racismo. Então são dois elementos que fazem com que o corpo dessa mulher negra seja o mais vulnerável também nesse momento de pandemia. Então é importante falar nisso. Quando você traz a questão relacionada à população quilombola, às comunidades tradicionais, dos testes ali, concretamente, Valéria, não está tendo teste. Todos os números que a gente tem hoje é subnotificação. A gente não sabe real quantas pessoas já morreram com o coronavírus. Só para você ter uma ideia, a gente teve na semana passada 3, 4... A gente está com cerca de 7 mortos no sistema penitenciário, que morreram desde o início da crise do coronavírus, mas a gente não sabe, o laudo deles é morte. A gente nunca vai saber se uma pessoa que estava dentro do sistema penitenciário morreu concretamente de coronavírus. Você imagina, porque a gente não está tendo isso fora do sistema penitenciário. A gente não está tendo isso na capital do Rio de Janeiro. Você imagina nas comunidades quilombolas, nas comunidades tradicionais, nas comunidades indígenas. Então, a gente tem um problema concreto de subnotificação. A gente não tem os dados reais sobre o número de infectados, a gente não tem os dados reais de pessoas que morreram concretamente com relação ao vírus, né? Hoje, no Rio de Janeiro, os dados apresentados são de 18 pessoas que tenham morrido concretamente aí da complicação do coronavírus, mas esse número é subnotificado, como diz as autoridades sanitárias e de saúde pública no mundo inteiro. Esse número ele pode ser potencializado vezes 10, assim. Então, você imagina, né? A gente está num momento em que a responsabilidade é muito grande. Então, também falando de vulnerabilidade, por exemplo, a gente apresentou um projeto de lei, porque assim, a recomendação é: lave as mãos, higienize as mãos, mas tem gente que não tem água. A recomendação é: fique dentro de casa em quarentena, mas tem gente que não tem casa. Tem gente que mora na rua. Então, concretamente, essas são as pessoas mais vulneráveis, já que elas não têm meios de se proteger diante do coronavírus. Então, por exemplo, para as pessoas, a gente fez um projeto de lei sobre aluguel social, justamente para contemplar as famílias que hoje não estão tendo ou nunca tiveram acesso a nenhum programa habitacional. Então, isso também é importante, né? Quando a gente fala aí de moradia digna e de um processo também onde a gente vai observar essas pessoas como seres humanos, né? Então, é muito importante que a gente fale sobre isso. A gente apresentou também um projeto, e é importante falar, que é a interdição, que obriga a não interdição de serviços essenciais. Quais são os serviços essenciais hoje? Acesso à água, a gás e à luz. Isso é um projeto fundamental. Afinal de contas, se eu estou desempregada ou na informalidade, precisei parar de trabalhar, a gente não pode ter serviços essenciais sendo desligados. Então, por exemplo, a gente também está considerando, nós do PSOL, a gente também está considerando a internet, o acesso à internet, eu ia falar, como um serviço essencial. Exatamente. Então, a gente também já apresentou iniciativas para que as pessoas não tenham o serviço de internet desligado, para que mesmo que as pessoas que estejam inadimplentes continuem tendo internet durante a pandemia, porque hoje a internet é um serviço essencial. Esse exatamente que eu ia falar, porque num momento em que está se usando a internet para conteúdos educacionais, usando a internet para trabalhar, usando a internet para a gente se comunicar também, porque a maioria das pessoas não tem
a linha telefônica e tal, então a internet se tornou também um meio de comunicação. Então, imprescindível que se coloque a internet entre serviços essenciais, né? Todos os sistemas dependem da internet. Renata, você também fez um espaço onde a gente pode acessar essas informações de coronavírus, né? Que é um site que foi passado para a gente, o site da deputada Renata Souza, psol.com.br, onde a gente pode... Tem algum outro tipo de atenção que o mandato está dando e que algum telefone que a gente possa ligar, foi montado algum tipo de força-tarefa, né, digamos assim, para que as pessoas possam também recorrer? Sim, a gente tem um e-mail, Margarete, um e-mail chamado direitoshumanos.alerge@gmail.com. direitoshumanos.alerge@gmail.com. Até o final da semana, a gente vai estar divulgando um número também, que a gente vai receber de WhatsApp, um número para que as pessoas mandem demandas, denúncias, enfim, aquilo que ela estiver precisando aí nesse sentido. E, Margarete, eu acho que um tema que a gente precisa trazer inclusive tem aqui no Facebook o Ângelo Daniel perguntando como é que ficou a denúncia contra o Witzel na ONU com relação aos absurdos praticados, né? Ângelo, a gente fez isso, a ONU mandou para o Brasil, a gente falou, por exemplo, quando o Witzel fala que tem que mirar e atirar na cabecinha e a utilização de helicóptero como plataforma de tiro, a gente encarou isso um crime contra a humanidade. Por isso a gente fez a denúncia na ONU e na OEA. Na época, o Witzel ficou tão bolado que pediu a cassação do meu mandato, de uma mulher preta, obviamente, né? Porque se fosse um homem branco ter feito essa denúncia, eu tenho certeza que o Witzel não pediria a cassação do mandato num evento público com policiais, uma coisa absurda, justamente para tentar me constranger e para tentar me chantagear. Então, Ângelo, só terminando de responder você, a ONU mandou uma carta para o Brasil, que o Brasil ignorou, e nesse conjunto do Brasil ignorar as definições da ONU e ignorar as cartas da ONU e da OEA, vai se juntando, avolumando o Brasil como um país que não respeita os direitos humanos. E aí isso vai gerar sanções. A gente está vendo até que ponto isso chega. E aí, Margarete, um assunto que a gente não trouxe aqui, que eu acho que é fundamental, desculpa, gente, meu telefone acabou de tocar, a questão da África. A gente pouco vê nos meios de comunicação debates com relação à situação em plena pandemia dos países da África. Isso também demonstra o quanto que o racismo é estrutural e estruturante na nossa sociedade. Ao mesmo tempo que a gente não dá visibilidade ao número de mortos na África, a situação nas periferias que eles estão vivendo, a gente também vê o quanto que o racismo está naturalizado, o quanto que as pessoas que vivem na África têm a sua vida mundialmente descartável. Então, eu acho que nós, que somos defensores não só dos direitos humanos, mas da garantia de vida digna para a população negra, para a população pobre, a gente tem que voltar os nossos olhares para o que está acontecendo na África. Para que vocês possam saber, a gente já teve uma atualização, uma lista, são 46 países de África que hoje já estão concretamente com mortos no coronavírus, cerca de 64 mortos até o dia 25. Então, a lista completa está: a África registra cerca de mais de 2.400 casos de coronavírus em 46 países. É importante a gente dizer isso. A África, que tem 54 países, 46 países já têm o coronavírus. Então, é importante a gente trazer esse debate aqui. Então, se vocês quiserem, depois eu posso até passar a lista dos países, enfim, que já tem casos, né,
tipo Camarões, República Centro-Africana, enfim, Congo, República Democrática do Congo, Guiné, Gabão, enfim, Etiópia, Quênia, Madagascar, enfim, Ruanda, a gente tem Somália. Oi? A importância da gente também ter esses canais de comunicação, claro, de mídia, é justamente para a gente fazer esse diálogo e compartilhar esse tipo de informação entre a nossa militância. E é importante para nós, muito importante para nós, que você, como deputada, você tenha aceitado esse convite de bater o papo. Porque o movimento social está distanciado, mesmo a gente estando em conexões de WhatsApp, a gente está distanciado pela luta que a gente faz na rua, a gente faz os nossos atos, a gente hoje deveria estar na rua nos manifestando, mas infelizmente a gente não pode estar, mas a gente está fazendo nosso protesto virtual, inclusive trazendo você, né, para fazer essa ligação também, que a gente está protestando, né? Mesmo sem falar sobre o dia de hoje, sempre sobre a ditadura militar, que a gente não quer mais que aconteça, mesmo assim, o coronavírus é um ponto importante também para que eles não fossem às ruas para comemorar essa ditadura, né? Então, hoje, a gente tem um outro olhar político sobre até essa coisa que está como presidente, né? Essa coisa que está aí, esse nominável, ele hoje ele tem a população tem uma outra sensibilidade em relação a ele. Então, Renata, a gente quer te agradecer muito por ter trazido todas essas informações. O Marcelo Dias está aqui, já mandou várias mensagens para você, porque foi ele que fez esse contato. Nós queremos, como MNU, daqui a pouco a gente vai estar falando com a nossa coordenadora nacional, Ieda Leal, em uma outra live, porque ela vai estar falando especificamente da ditadura, né? O nosso protesto contra a ditadura nunca mais, daqui a pouco a gente vai ter. O Estevão, que falou ainda há pouco sobre a emoção dos alunos deles, de ter estado com você na Comissão de Direitos Humanos. Você esteve aqui com a gente no Hospital da Mulher de Cabo Frio também. Então, a gente quer te agradecer o mandato. Teu mandato tem sido um mandato comprometido com a luta negra, né? O seu slogan, lute como uma negra, nos representa. E nós queremos firmar cada vez mais o MNU-RJ através da coordenação, a nossa coordenadora Fátima Andréia e os nossos coordenadores, todos dirigentes estaduais, querem firmar cada vez mais uma parceria com você, o seu mandato. Eu queria suas considerações finais nessa nossa live para a gente fazer o encerramento. Margarete, eu que agradeço o convite e, com certeza, toda vez que me chamar eu venho, eu sou muito facinha, porque acho que esses debates são fundamentais. Agradecer aí o Marcelo pelo diálogo com o Rafa e com a Marina também, para promover esse bate-papo importante, deixa para mim uma satisfação muito grande aí conhecer a Ieda. Então eu te peço, Margarete, para mandar um beijo para a Ieda por mim, também falar, e eu acho que terminar nesse sentido, né, que eu acho que é fundamental. Hoje, a gente tem um presidente da República que trabalha basicamente com a política de morte, com a política de ódio. Então, o ódio aos negros, o ódio à população pobre, o ódio à população LGBTQI+, o ódio àqueles e aquelas que defendem os direitos humanos. Então, no dia de hoje, que marca a ditadura militar, não só esse presidente que várias vezes já deu o seu toque autoritário à frente da presidência da República, mas que hoje faz um desserviço completo quando ele chama as pessoas para irem para as ruas, quando ele fala para as pessoas que o coronavírus é uma gripezinha, que a gente tem que voltar à normalidade. Não temos como voltar à normalidade quando, na Itália, mais de 11 mil pessoas já morreram com coronavírus. Na Espanha, outras 7 mil pessoas já morreram com coronavírus.
Aqui no Brasil está subnotificado, a gente não faz ideia de quantas pessoas já morreram com coronavírus. E quem vai morrer, gente, é basicamente aquelas pessoas que vão depender especialmente do serviço público, porque é lá, nossa, a gente tem uma população de mais de 70%, chega a 80%, que utiliza exclusivamente o Sistema Único de Saúde, que esses caras sucatearam o tempo inteiro justamente para mercantilizar a saúde pública. Então, Margarete, a gente tem que fortalecer o SUS, fortalecer também os profissionais que estão à frente aí da luta contra o coronavírus, inclusive dando condições de trabalho para esses profissionais. Nós apresentamos PLs também com relação aos equipamentos desses profissionais. Eles não podem se tornar vetores e eles não podem adoecer. Eles precisam ser cuidados também, né? Porque é aquela velha frase, né? Quem cuida de quem cuida. É importante que a gente fale dos profissionais hoje de saúde pública, e os profissionais de saúde pública não são só os médicos, não são só os enfermeiros, é também aquela população que trabalha lá tirando lixo, que trabalha lá fazendo a comida, enfim, tem muitos profissionais que a gente precisa olhar. Então é muito importante a gente falar que o Bolsonaro não só não nos representa, como ele é apelidado internacionalmente como Bolsonaro, lembrando aí o Nero, que vê ali pegar fogo à sua cidade e comemora, né? É exatamente isso que o Bolsonaro faz quando ele diz que você pode sair para a rua, quando ele diz que você tem que ir para os cultos religiosos, quando ele diz que é só uma gripezinha. Então é muito importante que a gente esteja consciente para a gente salvar a nossa vida, salvar a vida daquelas pessoas que a gente ama e salvar pessoas que a gente sequer conhece. Eu acho que essa é a principal situação. Então, ditadura nunca mais. Esse autoritário tem que sair do poder, porque ele é irresponsável, ele trabalha com a política de morte, com a política de ódio, e não aceitaremos. A gente tem que forçar agora, Margarete, inclusive, que a renda básica seja paga, porque essa renda básica que nós, da esquerda, sempre lutamos, que é para dar qualidade, um mínimo de dignidade humana para aqueles que são trabalhadores informais, para aqueles que são desempregados. Ou seja, a gente está falando aqui concretamente dos camelôs, dos catadores de material reciclado. A gente está falando também das diaristas, né? Quando a gente fala de empregada doméstica, no Rio de Janeiro, a primeira morte foi de uma empregada doméstica, que os patrões dela já estavam com coronavírus e mesmo assim ela foi obrigada a continuar trabalhando. Então, a gente teve hoje, inclusive, uma camelô que foi de coronavírus também, morreu. E ela era uma camelô, vendia bala. E uma mulher negra também. Ou seja, a gente sabe quem vai ser atingido pelo coronavírus. As vítimas somos nós. Exatamente, vai ser a população negra, a população pobre, a população em maior vulnerabilidade. Então, para mim, é muito sintomático que a primeira vítima do Rio de Janeiro tenha sido uma mulher empregada doméstica e que hoje uma das 18 vítimas até agora fatais é justamente uma mulher negra camelô. E isso demonstra aonde que está a maior vulnerabilidade diante do coronavírus. Então, eu quero agradecer todo mundo que ficou aqui presente com a gente, a Gisele, Isabela, Kelly, a Gisele, o Marcelo Dias, um querido, a Raquel Misael, que estou vendo aqui, a Valéria Barbosa, poetisa, lá da Cidade de Deus, uma querida também, ao Sardinha, que está sempre aqui nas lives. Agradecer a Mônica Cunha, o Ibis, o Rafael, a Luciana, o Chacal, enfim, Edna Correia, minha vizinha lá na Maré. Edna, um beijo grande, minha querida. Esse povo que está querendo, o Caio também, Caio da Rocinha, arrasou. Então, tá todo mundo aqui, Margarete, querendo não só ouvir o que a gente tem a dizer, mas também
preocupado com essa situação. A gente não pode esmorecer, a gente não pode sair da quarentena, a gente tem que entender que não é uma gripezinha e que muitos podem morrer e a gente não pode naturalizar que ninguém morra. A gente não quer que as pessoas morram. Não é natural que as pessoas morram. Então, seguimos juntos, seguimos na luta pelo nosso povo negro, nosso povo pobre. Vida longa ao MNU. Valeu. Vida longa ao MNU. Lute como uma preta. Isso aí, valeu. Tudo de bom, Renata. Muito obrigada. Amanhã, deixar também, Margarete, o convite pessoal amanhã. Amanhã, às 18h30, eu devo estar de novo. Ah, não, amanhã eu não vou estar ao vivo, não. Vou entrar rápido, porque amanhã é o meu retorno ao plenário da Alerj. Então, vou lá, porque eu estava de quarentena, e vim de uma viagem. Então, enfim, graças a Deus, aos orixás, às deusas, aos deuses todos, não tive nenhum sintoma de coronavírus. E aí já passaram 20 dias que eu estou em quarentena, me relacionando só com uma pessoa. E que amanhã eu volto para a batalha lá na Alerj para defender nosso povo negro, pobre da favela e da periferia, nossa mulherada preta também. Legal, daqui a pouquinho a gente vai estar entrando numa live com a Ieda Leal, falando de Ditadura Nunca Mais, e amanhã a gente tem às 18 horas uma live do MNU, com a professora Rose Cipriano, lá de Caxias. Na quinta-feira a gente vai ter o deputado Vicentinho aqui com a gente na live, e o Edmilton da Bahia. Vicentinho lá de Brasília. Então o MNU está por toda parte aí fazendo a luta. Vida longa ao MNU. Valeuzão, Renata. Muito obrigada, Mari, pessoal, Rafael. Obrigada, beijo. Gente...